No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram ou aqui nos comentários do meu último vídeo. Então vamos lá, a primeira pergunta. O que é o intercâmbio de au pair? O intercâmbio de au pair é basicamente você ir morar numa casa americana, com uma família americana, e aí você vai ser babá das crianças deles. E aí, basicamente, você vai ter a vida deles, né? Porque você vai levar as crianças para a escola, você vai ajudar eles na tarefa de casa, você vai brincar com eles. Se eles estiverem doentes e os pais não puderem levar você, vai levar eles no médico. É realmente meio que fazer parte da família, né? É uma babá que mora junto com eles, entende? Vamos para a próxima pergunta. O que eu preciso ter? Então, é uma lista de exigências que você tem que ter, mas aqui eu vou falar só as exigências para ser au pair nos Estados Unidos, porque na Europa é menos rigoroso. Por exemplo, você tem que ter entre 18 a 26 anos, tem que ser solteiro, ou seja, namorando pode, mas ser casada não pode. Você não pode ter filhos, não pode. Você tem que ter no mínimo inglês intermediário, e o seu inglês, o nível de inglês, não é você que define. A agência vai definir se você é básico, intermediário, intermediário avançado ou avançado, porque você precisa fazer uma entrevista de inglês lá. E também você precisa ter habilitação de carro para isso, porque você vai dirigir lá, então você precisa ter pelo menos a provisória para você poder fazer. E aí com o tempo você vai precisar do passaporte e a PID, que é esqueci o nome, é a permissão internacional para dirigir, mas é só depois. As primeiras exigências são essas, e cada agência tem o mínimo de horas exigidas com experiência com criança. E família não conta. Por exemplo, eu cuidei do meu primo quando ele nasceu, não sei o que. Não conta. Só conta como bônus. Você precisa de horas com o filho dos outros, pessoas que não têm o seu sobrenome. Vamos para a próxima pergunta. Como você descobriu esse intercâmbio? Então, foi em março desse ano, de 2019. Eu estava totalmente indecisa sobre o que eu devia fazer, sobre para onde eu ia, como que ia ser a minha faculdade, que eu ainda não tinha começado. E aí a minha amiga Ana falou desse intercâmbio, que ela já tinha pesquisado, já tinha pensado em fazer, mas não tinha coragem. Aí eu falei, então vamos fazer. Eu vou fazer também. E aí eu comecei a virar louca da pesquisa, já entrei em vários grupos do Facebook, pesquisei no YouTube, pesquisei no Google, e com um mês eu já sabia tudo. Já sabia tudo de ruim que podia acontecer, tudo de bom que podia acontecer. Gente que a família até vem visitar no Brasil, de tanto que deu certo, sabe? De tanto que eles se deram bem. E vários outros relatos, então eu decidi fazer, e foi porque ela me apresentou esse intercâmbio. Homem também pode fazer? Sim, gente, homem também pode. Por mais que não seja tão falado assim, não seja tão comum, mas já tá ficando comum, já tá ficando popular, se chama male au pair. E não são todas as agências aqui no Brasil que fazem, mas eu acho que é a mais popular, né, aqui no Brasil, é a Cultural Care. Ela faz o meio au pair, mas tem exigências diferentes do que para mulher. Por exemplo, se lá era 200 horas com criança, o homem vai precisar de 1000 horas. E o resto é tudo igual. Inglês, ser solteiro, não ter filhos, ter habilitação, mas pode sim. Você já sabe onde vai morar? E qual família? Não, eu não sei. E por que eu não sei? Porque eu ainda não fui na agência, eu ainda nem tô online, mas eu já tô adiantando tudo que eu posso adiantar. Por exemplo, já tenho o passaporte, já tenho a PID e já marquei o dia para ir lá na agência. Ou seja, tá tudo ok, já tenho as experiências com as crianças, já tenho o inglês, né? Já tenho, ainda bem. E aí eu tô tentando praticar mais o inglês, dirigir mais, e é isso. E aí, depois, como é que eu vou escolher a família? A próxima pergunta. É tipo uma rede social. Você vai lá, você vai preencher com todas as suas informações, por exemplo, se você sabe nadar, se você dirige bem ou se você tem medo de dirigir, quanto tempo você tem carteira, você vai contar das suas experiências com as crianças, vai falar se você quiser sua religião, se você gosta de tatuagem,
Se você quiser até falar sua opinião política, você pode. E lá vai ter perguntas para você responder, sabe? Por exemplo, se uma criança tá não sei o que você vai fazer? Aí, por exemplo, fale aqui mais sobre a sua família. Vai ter coisas assim, literalmente como se fosse sua página do Facebook. E aí você vai ter um espaço para pôr suas fotos, os vídeos, e você vai ter o vídeo de application, que é o vídeo onde você se apresenta, conta as suas experiências e tudo, em inglês, obviamente. E você também vai ter sua carta, que é como se você desse um oi para sua futura família. E aí o vídeo é mais ou menos o resumo dessa carta. Então vamos lá. Ah, tá, e eu já quase ia esquecendo. E nessa rede social, a família vai lá e vai ver seu perfil. Ela vai poder ficar uns dias no seu perfil e aí vocês decidem se vocês conversam ou não. E aí vocês marcam Skype, conversam pelo WhatsApp, que não é muito comum lá nos Estados Unidos. E aí vocês vão conversando. E se ambos os dois lados concordarem, aí é um match. Aí você tem a sua família e aí começa a correr atrás do visto, a preencher os documentos para você poder ir. Próxima pergunta. Quanto você investiu? Então, eu ainda não fui na agência, né? Então eu não sei quanto que eu vou investir, porque você paga em dólar, né? Então eu não sei, porque depende do dólar no dia, depende se não vai ter uma promoção maluca aí, né? Porque sempre as agências fazem promoções ao longo do ano. E aí também tem os investimentos com visto, que é pago em dólar também. E como eu tô morando no Pará, aqui não tem onde tirar visto, então já vai o dinheiro também da passagem para poder tirar o visto, né? Então, quando eu já tiver passado dessa fase, já tiver tido o match, né, no caso, já tiver pago o visto, eu venho aqui e faço um vídeo só sobre isso. Como vai ser mais ou menos a sua vida lá? Então, o que eu sei é baseado no que eu vejo, né? Que é basicamente você acorda as crianças, arruma elas ou ajuda, né? Dependendo da idade. E aí você faz o café da manhã delas, que é tipo cereal, leite ou ovos, bacon, depende. É coisa simples. E aí você arruma a mochila delas e espera elas no ponto de ônibus, se tiver o ônibus da escola, ou você leva elas até a escola. E aí depois você faz o que você quiser nesse tempo, e aí depois você pega elas da escola. Basicamente isso. Quando a criança é menor, é claro que elas não vão para a escola e você fica o dia todo com elas. Você tem algum receio de como pode ser quando estiver lá? Eu não faço ideia, porque eu não vou pensar negativo, né? Mas claro que tudo de ruim pode acontecer, como tudo de bom também pode acontecer. Por enquanto, meu único receio é, sei lá, pegar um furacão, um terremoto, uma nevasca, porque eu não quero nada disso, mas é meio que inevitável, né? Como funciona com a agência, a burocracia para ir para lá? Eu ainda não fui na agência, mas o que eu sei é, você chega lá, você faz a entrevista em inglês, se você passou, eles já vão te dar um negócio, é tipo um login para você ficar online no site que eu disse que parece uma rede social. E aí você tem que ter um relatório médico, você vai no médico, pede para ele preencher, e se ele disser que você tá apto para isso, você tá apto para isso. Aí lá no relatório médico tem tipo assim, já fez alguma cirurgia? Tem alguma deformidade no pulmão, sei lá, na garganta, no cérebro? Essa pessoa tem bulimia, tem anorexia, tem depressão, faz uso contínuo de remédio? Essas coisas. Só blogueirinha pode fazer? Manda salve. Salve. Não. Se só blogueirinha pudesse fazer, o que eu estaria fazendo aqui? Não pode, né? Então, essas foram as perguntas. E se vocês tiverem mais dúvidas, pode fazer que eu volto aqui e respondo tudinho, tá bom? Tchau!